Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje faremos a leitura do Informativo de Jurisprudência número 749 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no material comentado pelo professor Márcio Cavalcante do site Dizer o Direito. Então, começando aqui com o direito administrativo. Servidores públicos. Parâmetro remuneratório em relação ao qual deve incidir a VNPI dos procuradores da Fazenda Nacional. Baixa relevância para concursos. O parâmetro remuneratório sobre o qual deve incidir a VNPI para o cálculo da remuneração dos procuradores da Fazenda Nacional é o existente em março de 2002. Direito Civil. Pessoas jurídicas. Cooperativas. Ficam suspensas as ações judiciais propostas contra cooperativa que esteja em liquidação extrajudicial. Esta suspensão, contudo, não pode ser superior a 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Assunto já apreciado no informativo 683 do STJ. A sustação de quaisquer ações judiciais ajuizadas contra a entidade cooperativa é decorrência da publicação da ata da Assembleia Geral que deliberou pela sua liquidação extrajudicial, pelo prazo de 1 ano, prorrogável por igual período, sendo vedadas diversas prorrogações sucessivas, haja vista que a suspensão da ação judicial não pode perdurar por prazo indeterminado. Os efeitos da liquidação extrajudicial aprovada pela própria cooperativa, no caso, cooperativa de trabalho médico, são capazes de atingir penhora de valores realizada em cumprimento de sentença em data anterior ao ato assemblear que optou pela autodissolução da sociedade. Responsabilidade civil. Não foi concedida indenização contra jornal que fez reportagem na qual mencionou a decisão da magistrada como sendo uma aberração jurídica e um descalabro. A divulgação de notícia ou crítica acerca de atos ou decisões do poder público ou de comportamento de seus agentes não configuram, a princípio, abuso no exercício da liberdade de imprensa, desde que não se refiram a núcleo essencial de intimidade e de vida privada da pessoa. Direito empresarial. Sociedade anônima. O acionista minoritário não tem legitimidade extraordinária para buscar a responsabilização civil dos controladores. Artigo 246 da Lei nº 6.404, de 76, Ação Social ut singuli, enquanto não caracterizada a inércia da companhia. Os acionistas minoritários não têm legitimidade extraordinária para promover procedimentos arbitrais destinados à responsabilização civil dos controladores, com base no artigo 246 da Lei nº 6.404, de 76, Ação Social ut singuli, enquanto não caracterizada a inércia da companhia, o que se verifica quando, convocada a Assembleia Geral para deliberar sobre responsabilidade destes, a deliberação autorizativa e não são promovidas as medidas cabíveis dentro dos 3 meses subsequentes ou quando há deliberação negativa. Falência. É cabível a medida coercitiva atípica de apreensão de passaportes em sede de processo de falência, quando constatados fortes indícios de ocultação de patrimônio. Importante. A apreensão do passaporte do devedor é medida atípica e restritiva da liberdade de locomoção do indivíduo, podendo caracterizar constrangimento ilegal e arbitrário, suscetível de análise em sede de habeas corpus, como via processual adequada. Em homenagem ao princípio do resultado na execução, o Código de Processo Civil de 2015 inovou no ordenamento jurídico ao prever, em seu artigo 139, inciso 4, a adoção de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda. Sendo a falência um processo de execução coletiva decretado judicialmente, deve o patrimônio do falido estar comprometido exclusivamente com o pagamento da massa falida, de modo que se tem como cabível, de forma subsidiária,
a aplicação da referida regra do artigo 139, inciso 4, conforme previsto no artigo 189 da Lei nº 11.101 de 2005. No caso concreto, o STJ considerou que a apreensão do passaporte do falido foi uma medida coercitiva dotada de razoabilidade, tendo em vista que determinada mediante decisão fundamentada e com observância do contraditório prévio, em sede de processo de falência que perdura por mais de 10 anos, após constatados fortes indícios de ocultação de vasto patrimônio em paraísos fiscais e que as luxuosas e frequentes viagens internacionais do paciente são custeadas com patrimônio indevidamente transferido a familiares pelo próprio falido, tudo como forma de subtrair-se pessoalmente aos efeitos da quebra. Recuperação judicial. O credor que optar por não se habilitar na recuperação sofrerá os seus efeitos. O crédito será considerado novado e deverá ser recebido segundo as regras do plano de recuperação, ainda que em execução posterior ao encerramento da recuperação judicial. Embargos de declaração do julgado divulgado no informativo 698 do STJ. O titular do crédito não incluído no plano de recuperação judicial possui a prerrogativa de 1. Habilitar o crédito como retardatário. 2. Não cobrar o crédito. Ou 3. Promover a execução individual ou cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial. Neste caso, contudo, ele fica ciente de que seu crédito estará sujeito aos efeitos do plano aprovado e homologado. O credor que fizer a opção por não habilitar de forma retardatária o seu crédito para promover posteriormente a sua cobrança, também terá o ônus pela sua escolha, pois assumirá as consequências jurídicas, processuais e materiais dela, entre as quais é de sofrer a incidência dos efeitos da recuperação. O crédito será considerado novado e esse credor deverá receber o crédito em conformidade com o previsto no plano, ainda que em execução posterior ao encerramento da recuperação judicial. ECA. Cumprimento das medidas socioeducativas. A gravidade do ato infracional cometido, dissociada de elementos concretos colhidos no curso da execução da medida socioeducativa, não é fundamento suficiente para, por si, justificar a manutenção de adolescente em internação. Caso adaptado. Lucas, adolescente, praticou 3 atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto. Recebeu medida de internação. 6 meses depois, o juiz extinguiu a medida socioeducativa porque entendeu que já havia cumprido a sua finalidade. O Tribunal de Justiça, contudo, reformou a sentença e restabeleceu a medida de internação com base na gravidade concreta dos atos infracionais praticados. O TJ, contudo, deixou de apontar circunstâncias concretas ocorridas no curso da execução da medida socioeducativa, que demonstrassem a necessidade de manutenção da medida por tempo maior. Para o STJ, contudo, esse não é um argumento idôneo. A gravidade do ato infracional cometido, dissociada de elementos concretos colhidos no curso da execução da medida socioeducativa, não é fundamento suficiente para, por si, justificar a manutenção do adolescente em internação. A finalidade principal da aplicação das medidas previstas no ECA não é retributiva, mas reeducativa, com vistas à proteção integral do adolescente. Direito processual civil. Competência. Servidor seletista admitido antes da Constituição Federal de 1988, sem concurso público, pede verbas trabalhistas e a nulidade de contrato temporária. A competência da Justiça do Trabalho. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por servidor admitido sem concurso público e sob o regime seletista antes da CF de 88, mesmo que haja acumulação de pedidos referente ao período trabalhado, melhor dizendo, sob o regime de contratação temporária. Competência.
Compete ao STJ julgar conflito de competência estabelecido entre tribunais arbitrais vinculados à mesma Câmara de Arbitragem, quando a solução para o impasse criado não é objeto de disciplina no regulamento desta. Importante: compete ao Superior Tribunal de Justiça, em atenção à função constitucional que lhe é atribuída no artigo 105, inciso 1, a linha D da Carta Magna, conhecer e julgar o conflito de competência estabelecido entre tribunais arbitrais, que ostentam natureza jurisdicional, ainda que vinculados à mesma Câmara de Arbitragem, sobretudo se a solução interna para o impasse criado não é objeto de disciplina regulamentar. Cumprimento de sentença. Se a sentença transitada em julgado determinou a apuração, em liquidação de sentença, dos prejuízos suportados pelo autor, não é possível iniciar diretamente o cumprimento de sentença. Configura violação à coisa julgada o imediato cumprimento de sentença, quando o título judicial transitado em julgado determina a apuração dos danos materiais sofridos pela parte em liquidação de sentença, e esta não apresenta documentação apta a comprovar a liquidez da dívida. Execução. A sociedade de advocacia é parte legítima para cobrar honorários contratuais na hipótese de expressa cessão de crédito operada por advogado ingressante. É parte legítima para cobrar honorários contratuais a sociedade de advocacia que, apesar de não constar do instrumento de mandato, obtém a titularidade do crédito por força de legítima e válida cessão de crédito, operado no momento em que a advogada cedente e titular originária do crédito passa a integrar o quadro societário daquela sociedade. Execução. Não há um tempo pré-estabelecido, fixamente, para a duração da medida coercitiva atípica, que deve perdurar por tempo suficiente para dobrar a renitência do devedor. As medidas coercitivas atípicas devem ser deferidas e mantidas enquanto conseguirem operar sobre o devedor restrições pessoais capazes de incomodar e suficientes para tirá-lo da zona de conforto, especialmente no que se refere aos seus deleites, aos seus banquetes, aos seus prazeres e aos seus luxos, todos bancados pelos credores. Não há uma fórmula mágica, nem deve haver um tempo pré-estabelecido para a duração de uma medida coercitiva. Esta deve perdurar, portanto, pelo tempo suficiente para dobrar, fazer ceder a renitência do devedor. O objetivo é convencer o executado de que é mais vantajoso adimplir a obrigação do que, por exemplo, não poder realizar viagens internacionais. O devedor argumenta que está em situação de miserabilidade, não sendo possível adimplir as suas dívidas. Ao mesmo tempo, ele pede a liberação do passaporte. Estas posturas são contraditórias. Isso porque, ou bem, o devedor realmente se encontra em situação de penúria financeira e não reúne condições de satisfazer a dívida, e, nessa hipótese, a suspensão do passaporte será duplamente inócua, como técnica coercitiva e porque o documento apenas ficará sob a posse do devedor no Brasil, diante da impossibilidade de custear viagens internacionais, ou o devedor está realmente ocultando patrimônio e terá revogada a suspensão tão logo quite as suas dívidas. Execução. A asta pública para alienação de vaga de garagem em condomínio se restringe aos demais condôminos, salvo autorização expressa na convenção condominial. Importante. Caso hipotético. João estava sendo executado. O juiz determinou a penhora de seus bens. João possuía uma vaga de garagem localizada no condomínio em que ele mora. Essa vaga de garagem possui matrícula própria, diferente da matrícula do apartamento. Diante disso, o juiz determinou a penhora da vaga de garagem e a sua alienação em asta pública. Neste caso, somente um condômino poderá arrematar a vaga. Não será possível que um terceiro, alguém que não seja condômino, faça a arrematação. É o que prevê o artigo 2º da Lei nº 4.591 de 64 e o artigo 1331, parágrafo 1º do Código Civil.
O objetivo da lei foi o de dar maior segurança aos condomínios. Diante disso, entende-se que a vedação de alienação dos abrigos para veículos a pessoas estranhas ao condomínio, estipulada no artigo 1331, parágrafo 1º do Código Civil, deve prevalecer também nas alienações judiciais. Logo, em tais casos, a asta pública deverá ocorrer no universo limitado dos demais condôminos. Direito penal. Crime continuado. É proporcional à aplicação da fração máxima de 2/3 na hipótese de a conduta criminosa corresponder a 7 ou mais infrações em continuidade delitiva. No caso de crime continuado, o artigo 71 do Código Penal prevê que o juiz deverá aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. O STJ entende que, em regra, a escolha da quantidade de aumento de pena deve levar em consideração o número de infrações praticadas pelo agente com base na seguinte tabela: 2 crimes, aumenta 1/6. 3 crimes, aumenta 1/5. 4 crimes, aumenta 1/4. 5 crimes, aumenta 1/3. 6 crimes, aumenta metade. 7 ou mais, aumenta 2/3. Direito processual penal. Competência. Não tendo havido imputação de crime eleitoral ou a ocorrência de conexão de delito comum com delito eleitoral, não se justifica o encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral. Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o réu, na qualidade de secretário de Estado, entre os anos de 2009 e 2010, subtraiu, em proveito próprio e alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava o cargo de secretário, bens públicos. O acusado determinou que parte dos computadores públicos fosse ilicitamente empregada em prol de sua campanha eleitoral de 2010. O fato de o réu ter agido e obtido alguma vantagem indireta na corrida eleitoral configura apenas circunstância judicial desfavorável, mas não crime eleitoral. Isso porque não há subsunção entre a conduta imputada na denúncia e um tipo penal eleitoral. Em outras palavras, a conduta praticada pelo acusado não se amolda em nenhum tipo penal descrito no Código Eleitoral. Também não se identifica crime eleitoral que seja conexo ao crime de peculato imputado. Assim, a menção na denúncia de que teria ocorrido propósito eleitoreiro é circunstância meramente adjeta, caracterizadora de mero proveito da conduta típica. Provas. Polícia recebeu denúncia anônima contra o suspeito e foi apurar. Quando o suspeito viu a polícia, ficou nervoso e jogou sacola com drogas no chão. Tais circunstâncias justificam a busca pessoal realizada no indivíduo. Compare com o informativo 735 do STJ. O ato de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição, somado ao nervosismo demonstrado e à denúncia anônima pretérita de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas no local, indicam a existência de fundada suspeita de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. Outros temas. A mera referência à legalidade da interceptação telefônica, com exclusiva intenção de justificar a imposição de outra medida cautelar, não significa que tenha havido a sua validação pelo STJ. O Tribunal Regional Federal decretou a interceptação telefônica de investigações e sucessivas prorrogações. O processo foi remetido ao STJ em razão do aparecimento de indícios da participação de autoridade com foro por prerrogativa de função no STJ. Chegando lá, o STJ deferiu o pedido do Ministério Público para a realização de busca e apreensão. O STJ, ao deferir um pedido de busca e apreensão, mencionou, como um dos argumentos para se autorizar a medida, que já havia até mesmo sido autorizada a interceptação telefônica dos investigados. O STJ, portanto, mencionou, de passagem, a medida de interceptação telefônica como suporte probatório para a decretação
da outra medida cautelar, a de busca e apreensão. Posteriormente, a defesa dos investigados alegou que as prorrogações das interceptações telefônicas foram ilegais porque feitas sem fundamentação. O TRF não aceitou, sob o argumento de que o STJ já havia chancelado essas decisões. O STJ, contudo, disse que ainda não analisou as legalidades das interceptações e suas prorrogações. O STJ limitou-se a apontar, de passagem, a medida de interceptação telefônica como suporte probatório para a decretação de outra medida cautelar, a de busca e apreensão. Provas. No âmbito da audiência de inquirição de testemunhas, a ausência de contato prévio entre o réu e seu defensor dativo configura cerceamento de defesa. Caso hipotético. No dia da audiência que seriam ouvidas as testemunhas de acusação, o réu não compareceu ao ato porque não havia viatura disponível para transportá-lo do presídio ao fórum. Vale ressaltar também que o réu não tinha advogado constituído, sendo assistido por um defensor dativo. Mesmo sem a presença do réu e mesmo com protesto da defesa, foram ouvidas as duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Em outra data, foi realizado o interrogatório do acusado. Ao final, o réu foi condenado. Houve nulidade? Sim. No caso concreto, ficou evidente o prejuízo do réu que, por falha no Estado, teve cerceado seu direito de comparecer ao depoimento das testemunhas arroladas pelo órgão acusador, ocasião na qual foi representado por um advogado dativo com quem nunca tivera contato. Importante ressaltar, ainda, que a ausência de contato prévio entre o réu e seu defensor inviabilizou que este tomasse conhecimento da versão do acusado e formulasse a defesa de forma adequada durante a audiência em que ouvidos os policiais. Isso demonstra, mais uma vez, o efetivo prejuízo sofrido pelo condenado. Nulidades. Se o novo advogado, sem procuração, acompanha o réu no interrogatório e não pede o registro na ata de sua condição de novo causídico, artigo 266 do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade caso as intimações posteriores ainda sejam feitas em nome do primeiro advogado. É incabível a alegação de nulidade por ausência de intimação na hipótese em que o novo causídico, ainda que sem juntada de mandato, omitiu-se em registrar seu efetivo patrocínio em ata de audiência e, sucessivamente, em novo prazo para alegações finais. Revisão criminal. É cabível o ajuizamento de revisão criminal em face de decisão unipessoal de relator que dá provimento a recurso especial para estabelecer, ou melhor dizendo, restabelecer, sentença condenatória. Importante. Caso concreto. Em primeira instância, o réu foi condenado pelo juiz a 13 anos de reclusão, tendo o magistrado reconhecido que houve estupro de vulnerável consumado. O condenado interpôs apelação e o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso, porque considerou que houve estupro de vulnerável tentado. Em razão disso, reduziu a pena para 6 anos de reclusão. O Ministério Público interpôs recurso especial. Chegando no STJ, o ministro relator, monocraticamente, deu provimento ao recurso especial e restabeleceu a sentença condenatória por estupro de vulnerável consumado. Seria cabível, em tese, agravo regimental contra a decisão do ministro relator. Contudo, a defesa não recorreu e houve o trânsito em julgado. Logo em seguida, o réu ingressou com revisão criminal no STJ contra a decisão unipessoal do ministro. É cabível o ajuizamento de revisão criminal em face de decisão unipessoal de relator que dá provimento a recurso especial para restabelecer sentença condenatória. Execução penal. Remissão de pena. É possível a concessão de remissão ficta, com extensão do alcance da norma prevista no artigo 126, parágrafo 4º da Lei de Execuções Penais, LEP, aos apenados que estavam impossibilitados de trabalhar ou estudar em razão da pandemia da Covid-19.
Importante. Não obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao artigo 126, parágrafo 4º da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia da Covid-19, impõem o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico. Direito tributário. Créditos tributários. Cancelamento da súmula 497 do STJ. Dizia a súmula 497 do STJ. Os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda Estadual, desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem. Compensação tributária. Cancelamento da súmula 212 do STJ. Essa aqui já está até com o grifo por cima, né? Mas fica aí a leitura disponível, né? Exposta para quem tem o interesse de fazê-la. Mas guarde o cancelamento dessa súmula. Bom, pessoal, terminamos nosso material aqui. Espero que tenham gostado, né? Sigam o canal, né? Se inscrevam, também acionem o sininho aí para receberem os próximos vídeos e deixem o seu like, comentem também outros conteúdos que gostariam de ver aqui no canal. Muito obrigada e até a próxima!